kadondo kadondo, msichana mzuri kadondo, kadondo kadondo kadondo, kurochi mukambwe. Unanipendeza when I say you want in a million, yeah. Uchuma mzuri kari, yeah. Talimu vyachi aye. When I say you want in a million, yeah. Uchuma mzuri kari, yeah. Talimu vyachi aye. Banange chenda bye, sichira banga, songe sinjitambude, jituse newe, omwana kwenda byona, simula banga. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de história, certo? Hoje a gente vai estudar sobre sociedades africanas e por que a gente tem que estudar sobre a África, não é? Além da gente identificar e reconhecer a influência, né, dessa cultura africana, a gente também vai ver que essa cultura amplia a nossa concepção de mundo e nos possibilita perceber aspectos relacionados aos povos, à religião e a essa cultura ao longo do tempo. Bom, como todos vocês já sabem, a África é tida como o berço da humanidade, né? Então foi a partir dali, daquele continente, que surgiram os primeiros homens, né? O surgimento do homem, e que fizeram parte aí de um processo de evolução. E que aconteceu um povoamento, né, em todos os outros continentes, através do processo de migrações. Bom, pessoal, a África é um extenso continente, né, que abriga muitos povos, nações, culturas diferenciadas. Né, existe uma diversidade muito grande, né, além de elementos comuns cuja origem, né, dos primeiros primórdios e seus povos. Também existe uma unidade, mesmo com essa diversificação, a gente vê aí que existe uma unidade nesse povo, né? Então, as tradições, né? A identidade própria, enfim. A África também guarda, né, uma história milenar bem marcante de reinos antigos. Certo? Civilizações que marcaram época e que muitas vezes são pouco faladas na história. Porém, a África possuiu grandes reinos e a gente vai conhecer um pouco desses reinos agora. Bom, quem nunca ouviu falar de Faraó? Não é? Quem nunca viu algum filme, alguma série que fala sobre a história do Egito? Quem nunca assistiu a Múmia? Bom, para quem não sabe, o Egito fica na África e foi um dos impérios, né, da antiguidade, digamos, um dos mais importantes da civilização africana, certo? Ali tiveram várias histórias marcantes. A gente tem ali o rio Nilo como protagonista, né, da história do Egito, né, que fez com que essa civilização perdurasse por muito tempo. Bom, além do Império Egípcio, a gente também teve um outro reino chamado Reino de Kush, certo? Que dominava uma região africana ao sul do Egito, na época chamada de Núbia. Hoje a área faz parte do Sudão, certo? Há um princípio assim que fosse uma colônia egípcia, mas sendo que perceberam que mais tarde o reino de Kush veio a dominar o Egito e boa parte do rio Nilo, certo? Sua civilização reunia a cultura egípcia e de outros povos africanos. Os Cushitas, como o seu povo era chamado, eram africanos negros, agricultores na maioria, embora houvesse também artesãos e mercadores. O reino de Kush era muito rico, além de possuir minas de ouro e terras cultiváveis. Ficava em uma ótima localização para comercializar com outros povos também. Os Cushitas transportavam mercadorias pelo Nilo, certo? Também por estradas que levavam até o Mar Vermelho. Então, aí um pouquinho sobre esse império. Outro reino também, gente, é o reino de Axum,
certo? Essa civilização, chamada Axumita, conseguiu formar um poderoso império e duradouro a partir do século IV depois de Cristo. Esse reino conseguiu uma grande expansão no século III depois de Cristo, quando conseguiu ali subjugar o Império de Kush, que dominava a região dos atuais estados do Sudão e do Sul do Norte, né, da África. Então, mais um reino aí, né, para vocês. Então, vamos continuar. Aí eu tenho um resumo, né, das civilizações marcantes, que são os reinos núbios, que surgiram, né, após os conflitos entre Kush e Axum, através da sobrevivência dos povos Kushite, né, as que se reuniam com os Nobas e Blêmios e os Nobatas. Mais uma civilização aí que vocês estão vendo. Mais uma civilização aí que vocês estão vendo, né? Que foi o Império de Cartago, né? Então, bem conhecido aí dentro da história de Roma. Para quem estuda, quando vou estudar Roma, né? Quem estudou Roma comigo sabe que a gente falou dessa cidade. Então, tem aí um resuminho, certo? E aqui eu tenho os vários povos e várias etnias existentes na África. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a África possui uma diversidade cultural bem grande, certo? Então, o que acontece? Se divide aí em grupos, dependendo da localização de cada etnia, certo? Então, aí eu tenho afroasiáticos, que fica ali no norte e leste, né, da África. Eu também tenho aí o Niger cordifoniana, que é outra classificação aí. E tem a Nilo-Saariana, que fica ali próximo ao deserto do Saara e no norte do Nilo. E Bom, como a gente pode ver, a história da África, ela vem bem mais além, né? Ela vem com fragmentos históricos bem mais antigos do que o que a gente conhece, né? Porque geralmente a gente acha que África é só aquilo que se refere a Brasil colônia, né? Naquele processo de escravidão. Bom, aí eu vou apresentar alguns mapas, né, que mostram, né, os grupos étnicos presentes na África, certo? Línguas, costumes e enfim. Kadondo kadondo kadondo, msichana mzuri kadondo, kadondo kadondo kadondo, kurochi mukamwe. Ona nipendeza when I say you want in a million, yeah. Uchuma mzuri kari, yeah. Talimu gachi aye when I say you want in a million, yeah. Uchuma mzuri kari, yeah. Tolimu gachi aye banange chenda bie sechira. Bom, pessoal, aí tem um guia rápido de como a gente pode estudar melhor a África, certo? Eu tenho uma divisão aí por partes, certo? A África do Norte, que é a África Ocidental, né? No caso fica a África do Norte, África Ocidental, Oriental, África do Sul e a África Central, né? No primeiro tópico. No segundo tópico tem a África do Norte e a Subsaariana, que inclui também aí a África do Sul, certo? Tem aí o terceiro tópico, a África Branca, que fica no norte, e a África Negra, que fica no sul, a África do Mediterrâneo e a África Oriental, certo? Então, aí eu tenho aí as classificações. Bom, aí eu tenho mais um mapa, mostrando aí a classificação territorial, né, a demarcação territorial da África do Norte, Ocidental, Central, Oriental e do Sul. Certo? Então aí eu tenho a África Atlântica,
E nesse próximo mapa que vocês vão ver, a gente tem aí os países que formam aí a África Atlântica, certo? Para vocês conferirem. Bom, gente, e é nessa África Atlântica que a gente vai ver um outro reino. A gente viu ali o reino de Kush, né? A gente viu ali o Egito. E nessa África Atlântica a gente vai ver o reino de Gana, que foi bastante poderoso, certo? Situado ali no norte do rio Senegal. E era formado por aldeias que se organizavam segundo as orientações dos habitantes mais antigos, os quais exerciam o poder, certo? A organização política de Gana era de um estado não centralizado. Então existiam núcleos de poder nas aldeias e cidades, e as relações pessoais, sociais eram estabelecidas por meio de tributos e laços espirituais e militares. Bom, outro império que também se estabeleceu aí nas proximidades da África Atlântica foi o reino de Mali, certo? Esse reino conquistou Gana, que foi o que eu acabei de falar, o reino anterior, certo? Em 1240, certo? Então, o Império Mali definiu rotas de caminhos seguros para comércio de ouro. E também conquistou uma estrutura própria para viajantes utilizarem alguns processos de navegações, certo? E foi um império bastante próspero. Outra questão também é que seus habitantes praticavam a agricultura e a pecuária de subsistência. Como vocês sabem, a pecuária, né, quando a gente fala assim subsistência, eles faziam o que? Eles plantavam e se alimentavam daquilo que eles produziam, né, aquilo que eles plantavam, colhiam para sua própria sobrevivência. Bem, pessoal, a África Atlântica, ela possui uma posição geográfica bem favorável, certo? Então, assim, isso fazia com que atividades comerciais fluviais tivessem ali grandes êxitos, né? Então aí esses rios, canais favoreciam esse processo, né, de comércio fluvial. Bom, um outro momento da história africana também é a questão da escravidão. Ao contrário do que muitos pensam, a escravidão ela não surgiu apenas com os portugueses, ou seja, quando os portugueses começaram a desbravar terras africanas. Bem antes, já existia escravidão dentro do próprio território africano. Negros escravizavam negros, certo? Então, pessoas que deviam, né, ao governo, né, ou tinha algum desvio de conduta, essas pessoas se tornavam escravos de pessoas que tinham uma posição social melhor. Com a expansão marítima europeia, essa prática ela só se intensificou, certo? Ela ficou mais forte. Então, o tráfico de negros acabou sendo ali um comércio, né, muito favorável para quem comprava e também para quem vendia escravos. Bom, só ressaltando que parte desses escravos, eles eram levados para o Brasil. Bom, a gente viu ali, gente, um resumo, né, dos primeiros povos antigos, reinos antigos, e a gente viu também um pouquinho aqui, um resumo da África mais recente, a África que a gente conhece, certo? Então, essa parte aqui foi um bônus que eu coloquei para vocês, mas o que realmente vai pesar nas aulas são os reinos que foram criados bem lá atrás. No caso, o reino do Egito, Gana, Mali, certo? O reino de Kush, Ashum, todos esses reinos que foram civilizações bem antigas, bem antes dos colonizadores chegarem, certo? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui. Em próxima aula a gente
vai começar com o livro 2, encerramos o livro 1, certo? Concluímos as atividades que foram selecionadas e agora a gente vai começar novos assuntos com um novo caderno, ok? Fique com Deus e até a próxima.